A Revolução Inglesa foi um dos momentos mais marcantes da Idade Moderna, ocorrida entre 1640 e 1688. Foi uma das primeiras revoluções burguesas que limitaram o poder de um rei absolutista e deu início à formação de uma monarquia constitucional na Inglaterra. Essa revolução marcou também o começo do predomínio das religiões protestantes no reino inglês. O fim do absolutismo, a ascensão da burguesia como classe social dominante e o parlamento como centro político criaram um ambiente favorável para o surgimento das primeiras indústrias décadas depois, bem como a consolidação do capitalismo inglês. A reforma protestante não foi apenas um movimento de contestação à doutrina da Igreja Católica, pois influenciou diversas áreas da sociedade, como a política e a economia. Na Inglaterra, o rei Henrique VIII da dinastia Tudor promoveu uma reforma religiosa e converteu as terras que pertenciam à Igreja Católica em propriedade privada. Essa ruptura com o catolicismo fez com que a Inglaterra se tornasse rival de outros reinos católicos, como a Espanha. As reformas promovidas por Henrique VIII beneficiaram a burguesia na economia e na política. A força burguesa começou a ameaçar o domínio da nobreza e da coroa. Logo após o fim da dinastia Tudor, subiu ao trono na Inglaterra o rei Jaime I, da dinastia Stuart, que governou os ingleses entre 1603 e 1625. Essa mudança favoreceu os nobres e tentou frear o avanço da burguesia. O rei investiu contra a burguesia, aumentando impostos. O parlamento inglês era bicameral. A Câmara dos Comuns era dominada pelos burgueses e a Câmara dos Lordes pela nobreza e aliados do rei. Quando alguma medida não obtinha a maioria no parlamento, o rei ordenava o seu fechamento. E foi o que aconteceu em 1640, quando o rei Carlos I, filho de Jaime I, enviou ao parlamento um projeto de aumento de impostos. Ele pediu aos parlamentares autorização para aumentar os impostos e financiar a batalha. A Câmara dos Comuns rejeitou o pedido do rei, mas, dessa vez, estava preparada para uma reação absolutista. O parlamento estava dividido em duas alas, uma que defendia o desenvolvimento da agricultura e a outra que defendia a prática da religião católica de forma livre. Como não houve consenso, o projeto não foi aprovado, e o rei ameaçou suspender as atividades parlamentares. Quando Carlos I entrou em guerra contra a Escócia, ele pediu aos parlamentares autorização para aumentar os impostos e financiar a batalha. A Câmara dos Comuns rejeitou o pedido do rei, mas, dessa vez, estava preparada para uma reação absolutista. Bem, vamos falar de Revolução Puritana. A Revolução Puritana foi um processo que aconteceu graças à insatisfação do parlamento em relação ao governo de Carlos I, o sucessor de Jaime I. O governo de Carlos seguia as mesmas linhas do pai dele, né? Então, era um governo bem autoritário. Ele fecha o parlamento quando esse mesmo demonstra exigências que vão contra os interesses de Carlos. Quando ele precisa convocar o parlamento, né? Devido a uma crise que está acontecendo financeira, já que as pessoas não estavam conseguindo pagar os impostos, e o parlamento vai contra e não concorda com o aumento dos impostos, ele fecha o parlamento novamente. Em 1642, quando ele tenta impor de novo essa questão dos impostos e o parlamento vai contra novamente, ele ameaça fechar o parlamento de novo. E isso que gera uma guerra civil. Na verdade, esse é um dos motivos, né? Já que as pessoas já estavam insatisfeitas faz tempo. Liderados por Oliver Cromwell, um nome um pouco complicado, então perdão se eu não falar direito, mas ele vai estar aqui no canto. O grupo, as tropas, né? De burgueses e pequenos artesãos, trabalhadores, vão contra as tropas reais, né? Cujas pessoas que estavam do lado de Carlos são o clero, alguns nobres, né? Os monarcas, algumas pessoas do parlamento que eram aliadas ao Carlos. E eles ganham, né, essa guerra e o Carlos vai preso, Carlos I. Em 1649, Carlos é decapitado, né, e é instituída uma república. E como presidente, né, Oliver Cromwell. O governo de Cromwell avança bastante, né, com a Inglaterra. Ele toma várias medidas, dentre dela, né, uma muito importante é o ato de navegação, onde produtos ingleses só poderiam ser embarcados, né, em barcos de bandeira inglesa. Porém, essa relação do Cromwell com o parlamento começa a ir um pouco mal, né? E ele implanta uma ditadura, o que vai totalmente contra os princípios que fizeram com que ele estivesse ali. Essa ditadura acaba em 1657, e aí Oliver tenta essa reaproximação, né, com o parlamento. Porém, ele morre no ano seguinte, e quem assume é seu filho. O filho dele não aguenta a pressão vinda dos burgueses radicais, do parlamento, né?
E assim o parlamento convoca, né, o filho de Carlos I, né, o morto em 1649, para ser o novo rei, restaurando assim a dinastia Stuart. Restauração da dinastia Stuart. Em 1660, Carlos II foi coroado rei da Inglaterra, e no primeiro momento manteve a promessa de respeitar os interesses do parlamento. Porém, não demorou para que suas intenções absolutistas aflorassem ao se aproximar do rei Luís XIV, da França, e perseguir os calvinistas. O rei inglês era anglicano, mas tinha boas relações com a Igreja Católica. Os parlamentares reagiram ao absolutismo de Carlos II e à sua aproximação com o catolicismo, mas o rei, em 1681, dissolveu o parlamento e governou sozinho a Inglaterra até o ano de sua morte, que foi em 1685. Seu irmão, Jaime II, sucedeu-o no trono e reativou o parlamento, mas mantendo seu absolutismo e sua aproximação com a Igreja Católica. O rei concedeu privilégios aos católicos, como a isenção de impostos, gerando protestos do parlamento, que era composto em sua maioria por calvinistas. Revolução Gloriosa, 1688. O parlamento reagiu às ações de Jaime II, mas a aproximação do rei com a França fez com que não houvesse confronto com a coroa, pois Jaime poderia solicitar a ajuda dos franceses. A solução para barrar o absolutismo do rei foi uma manobra política. A filha de Jaime, Maria II, era casada com Guilherme de Orange, rei dos Países Baixos. Os parlamentares a chamaram para ser a nova rainha da Inglaterra, mas o marido temia que a esposa fosse mais poderosa que ele e, em 1688, as tropas de Orange invadiram a Inglaterra e destruíram Jaime II do poder com o apoio do parlamento. Sem forças políticas e militares, o rei inglês buscou o exílio na França, onde permaneceu até o fim da vida. Guilherme de Orange foi coroado novo rei da Inglaterra, sendo chamado Guilherme III. Porém, antes da coroação, os parlamentares exigiram que Guilherme e sua esposa, Maria, assinassem a Declaração de Direitos, em 1689, que garantia a limitação do poder do rei e as decisões políticas na Inglaterra seriam de exclusividade do parlamento. Outra medida dessa declaração era a liberdade religiosa. Formava-se assim a monarquia constitucional, vigente até hoje na Inglaterra. Consequências da Revolução Inglesa. As consequências da Revolução Inglesa foram imensas. Apesar da monarquia ser preservada, o poder do monarca foi restringido e as decisões políticas ficaram a cargo do parlamento. Os confrontos religiosos que colaboraram nas fases da Revolução se exerceram com a Declaração dos Direitos de 1689, que garantia a liberdade de crença para os ingleses, não podendo mais o rei impor sua crença aos seus súditos, como era no período anterior à Revolução. Na época econômica, a Revolução garantiu a consolidação do poder da burguesia na Inglaterra e a presença maior dos seus representantes no parlamento. Dessa forma, foram criadas leis que beneficiaram a burguesia e abriram espaços para a instalação das primeiras indústrias em território inglês. Com os poderes reais limitados, a coroa não pôde mais interferir na economia, possibilitando o livre mercado.